Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, a paz de nosso Senhor, da bem-aventurada Mãe Santíssima. Eu quero, através desse vídeo, falar a respeito de uma pessoa que estava meditando o Santo Rosário na calada da noite, e quando ele chega na quinta dezena dolorosa, olhando para a cruz, o Senhor começa a falar com ele e interrompe ele na santa oração, dizendo para ele: filho, toma nota e escreve o que eu vou te dizer. É admirável e espantoso como ainda o inimigo do gênero humano engana meus servos que dizem me servir. Ai, como assim, Senhor? Ora, filho, minha Mãe Santíssima vem ao mundo para vos advertir. Ela vem devido à minha misericórdia. E ela diz nas suas aparições para vocês rezarem e fazerem penitência, mortificando a carne de vocês. Porém, filho, o que acontece? Tais homens e mulheres nem servem nem a mim pela metade. É uma lástima. Eles gostam de testemunhar a conversão deles e a mudança de vida que eles tiveram. Porém, eles acabam testemunhando a própria vergonha e a condenação futura. Uai, mas como assim, Senhor? Toma nota do que eu estou te dizendo, filho. Quando eles dizem ser do mundo, filho, que eles não são mais do mundo, se é que eles ainda não são, eles tinham a alma, quando eles eram do mundo, voltada para a vigília, voltada para a penitência, voltada para uma entrega total. Mas como assim, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer? Sim, filho, eles tinham a alma voltada para a vigília, pois das vésperas, que é às 6 horas da tarde, eles passavam até às 6 horas do outro dia acordado fazendo vigília. E olha, filho, toma nota disso. Eles tinham uma alma penitente, pois por muitas vezes eles vazavam esta vigília de mais de 12 horas seguidas em pé. E ainda assim se penitenciando, ou dançando, ou vendo filme durante a noite inteira, ou na internet. O corpo deles era mortificado, a carne deles era preparada para a penitência. Eles bebiam líquidos amargosos, bebidas misturadas. Eles esmaceravam a carne, até mesmo perdendo a saúde nestas penitências incríveis que eles faziam. Eles tinham os olhos ardentes de tanto ficarem a noite toda em penitência. A noite inteira a língua deles não paravam de se mexer, as cordas vocais pronunciavam palavras a noite inteira. Eles eram fiéis nas peregrinações que eles faziam, de cidade em cidade, de local em local. Não tinham preguiça nenhuma, nem dó do dinheiro. O dinheiro que eles empregavam era muito bem gastado. Não com os pobres, nem com as almas do purgatório, e nem nas ofertas. Mas eles gastavam bem o dinheiro. Eles realmente tinham uma alma penitente, filho, e sempre pronta para o que der e vier. Só tem um detalhe, filho meu. Uai, qual que é, Senhor? Tudo isso eles não ofereciam a mim, Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que morreu para os redimir. Uai, Senhor, então para quem que eles ofereciam isso? Porque isso, Senhor, é digno de um São Francisco fazer, de um São Domingos, de um São Paulo da Cruz, um Santo Antão que atravessava a noite inteira acordado, balbuciando os lábios dele a noite inteira orações ao Senhor e à Nossa Senhora. E isso que o senhor está falando para mim é digno de um Santo Antônio de Pádua, de um São Francisco Marto, um menino de 8 anos de idade, penitenciar os lábios dele sem beber água, ficar a noite inteira acordado rezando e fazendo penitência em pé. Isso é digno de um São Paulo eremita, um São Pedro de Alcântara, um Santo Antônio de Pádua.
É, filho, realmente. Isso é digno de um desses grandes santos fazerem. Porém, eles faziam isso tudo que eu lhe disse, mas, não era a mim que eles faziam, filho. Eles ofereciam essas vigílias e essas penitências. Eles desgastavam a saúde deles para Satanás. Satanás era o mestre deles, eles faziam tudo isso para Satanás. Eles tinham uma alma penitente, à semelhança de um São Francisco de Assis, mas eles ofereciam tudo isso para Satanás. Faziam todo tipo de grande penitência a Satanás. É isso mesmo que você está ouvindo, filho. A Satanás, o grande Deus deles. O pior disso tudo, filho, é que agora eles dizem me servir. Pior disso é que eles dizem ainda me servir. Isso é o pior disso tudo, filho. Agora que eles se converteram, eles falam que eles são meu. Eles falam que eles conheceram a verdade. Eles falam que eles mudaram de vida. E aí eu digo para você, meu filho. Eu digo para você, em primeiro lugar, esses miseráveis buscam a saúde, coisa que eles não faziam antes. Não conseguem fazer mais vigílias para reparar o meu coração e o da minha mãe Puríssima. Não mortificam a carne. Antes eles bebiam veneno, cerveja e todo tipo de bebida destilada, refrigerante e tudo mais. Agora eles não fazem nenhuma abstinência. Passavam horas acordados. Agora, quando muito, e quando digo muito, não se espante. Eles rezam um rosário no dia ainda mal rezado. Mais me atrai a ira do que a benção. Ficavam em pé a noite toda para Satanás. Hoje, para um terço, para eles rezarem, é necessário esforço. E ainda rezam sentado, não conseguem enjoelhar e nem ficar de pé. Cruciavam a carne deles para Satanás, pai da mentira. Mas para mim, Deus vivo e verdadeiro, me trazem o resto de uma negligência miserável. E o pior, filho, muito pior. Pior do que tudo isso. Uai, Senhor, mas o que pode ser pior do que isso ainda? Estou admirado de ouvir tais palavras, meu Deus vivo. Sim, filho, o pior ainda é que eles dizem ser meus apóstolos, meus missionários, meus pregadores. Eles dizem ainda que fazem apostolado, panfletando, dando live, fazendo de tudo. Eles dizem que são meus. E o pior ainda, eles dizem que são da minha mãe imaculada, que são escravos de minha mãe. Olha, filho, eu vou parar por aqui. Primeiro, porque se eu for falar tudo, daria livros de cegueira na qual eles caminham. Segundo, você também precisa melhorar ainda mais se quiser se salvar. Só tome nota de mais uma coisa. Eles continuam servindo ao maligno, paralelamente. Não com aquela vida de vigília e penitência que tinham antes, mas com o escárnio a mim. São soldadinhos efeminados, soldadinhos de chumbo, frágeis, dignos de Satanás. Cumpre com eles a palavra que eu falei lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. Os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Eles acham que são meus servidores, porém prestam desserviço à minha igreja. Desonram os meus santos, que faziam essas mesmas penitências que eles faziam, mas para mim e não para o diabo. É um desserviço ao meu reino. Eu dei tudo para eles, mas eles, ao contrário, davam tudo para Satanás. Avise a eles e se levante também como um verdadeiro soldado meu, como os santos que você disse, pois se não vai cumprir as palavras que eu disse no Evangelho de São Mateus. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, ide para o fogo eterno. E no final eu ainda vou rir e zombar da cara deles,
como meu servo Davi falou no Salmo 36, versículo 13. O Senhor se ri deles, porque vê o destino que os espera. Que essas palavras, meu irmão, possa penetrar na medula do teu coração, não como um martelo, mas como uma pessoa que vem te aconselhar nessa madrugada de hoje. Salve Maria Imaculada.